Alô, gênios! Tudo bom? Vamos para mais uma aulinha do canal Química em Casa. Meu nome é Hash e hoje o assunto da aula vai ser nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. A diferença para a aula anterior vai ser que no nosso composto nós vamos ter uma ramificação de carbono saindo dessa cadeia. E aí como é que eu faço para dar nome? Bom, dando um exemplo básico aqui para a gente introduzir o assunto, vai ser o seguinte, tá? Nós vamos ter que separar o nosso composto para dar nome em cadeia e ramificação. No caso, a ramificação ela é chamada de radical aqui. Nós vamos dar uma olhada nos principais radicais. Então, nós vamos ter uma cadeia e, na verdade, um radical conectado a essa cadeia. Então a gente vai separar aqui na cadeia, que no caso é essa cadeia com 4 carbonos, e o que saiu aqui, a nossa ramificação, vai ser o nosso querido radical. Para dar nome para esses compostos, a gente sempre começa dando nome para a cadeia. Então você vai usar as regras que nós aprendemos nas aulas passadas. Nós temos aqui uma cadeia com 1, 2, 3, 4 carbonos, o prefixo para 4 é but. Entre os carbonos eu só tenho ligação simples. Eu vou utilizar aqui o infixo AN, que eu vou até deixar em verde, e o sufixo de todo hidrocarboneto é O. Então esse é o, cadê o butano? Agora você vai dar nome para esse radical, colocando o nome do radical sempre na frente da cadeia. Agora, os radicais, pessoal, eles vão ter o seu nome terminado em IL ou ILA. O A é opcional, então ou IL ou ILA, normalmente utiliza-se o IL. Como esse radical tem só um carbono, se você lembrar o prefixo para um carbono é met, terminação IL, vai ser o nosso radical metil. Carbono met fica metil. Você vai escrever na frente da cadeia principal metil e indicar a posição que ele se encontra. Da mesma forma que você enumera uma dupla ou uma tripla, você também tem que enumerar a posição dos radicais. Seguindo a mesma regra, os radicais eles devem ficar com o menor número possível na cadeia. Então aqui eu enumeraria 1, 2, esse metil está no carbono 2, você põe um 2 na frente do metil. Então eu tenho um metil no carbono 2, 2 metil, e a cadeia com 4, butano, 2 metil butano. Bom, mas esse foi um exemplo básico para a gente introduzir o assunto. Agora eu quero apresentar para vocês alguns dos radicais. Aqui estão os que mais caem, tá? São chamados os radicais alquila. O que é um radical alquil? É quando o carbono da valência, que é o carbono que vai se conectar na nossa cadeia ali, ele é saturado, ele só tem ligações simples. Então, se vocês notarem para todos esses que estão na lousa, o carbono da valência, que é o carbono que se conecta, ele é saturado, ele só tem ligações simples. Esses são os radicais alquílicos. Depois eu vou passar para vocês radicais que esse carbono que se conecta na cadeia, o carbono da valência, ele pode ter ligação dupla, pode ser aromático. Mas vamos para começar a dar uma olhadinha nos radicais alquílicos. Para começar, o mais simples é o radical que tem um carbono só, que é o CH3. E um carbono, você lembra que o prefixo é met? Radical tem que terminar em il, então fica radical metil, isso é um metil, ou metila, lembrando que o A aqui no final ele é facultativo, ele é opcional, você pode pôr ou não, geralmente não se usa, então esse é o radical metil. Agora com 2 carbonos, o nosso radical, 2 carbonos, o prefixo é et, lembra? Então et com a terminação il fica radical etil. Agora, cuidado quando eu tenho 3 carbonos no meu radical, porque eu tenho 2 possibilidades de radical com 3 carbonos. Note que esse tem 3 carbonos, esse também, mas são diferentes. Então eu tenho 2 radicais com prop, que é o propil. Mas vamos dar uma olhadinha na diferença aqui, tá? Quando a gente coloca os carbonos todos em sequência, 1, 2, 3, é o normal de se fazer. Então esse é chamado normal propil ou simplesmente propil. Por quê? Porque o normal também é facultativo, você pode usar ou não. Então eu uso só o propil ou uso normal propil. O mais comum é propil, sem o N, tá? Então todos em sequência, propil. Agora, esse daqui já é diferente desse. Qual a diferença entre eles?
Vamos tirar aqui a valência. Ó. O carbono que está com a valência, que vai se conectar na cadeia, é o carbono do meio deles, não é o carbono da ponta. Nós temos aqui o carbono do meio que vai se conectar a essa cadeia, carbono da valência do meio. Aí ele já é o isopropil. Tá? Então a diferença é que o isopropil, a valência está no carbono do meio, e no propil a valência está no carbono da ponta. Só tome um cuidado que esse isopropil ele poderia também ser representado da seguinte maneira, tá? Dessa forma aqui, ó. Esse daqui é igualzinho a esse, é o isopropil. Por quê? A diferença aqui, eu coloquei aqui esse CH3 para cima e lá eu coloquei ele para o lado. Isso não faz diferença alguma para o composto, tá? Então, isso daqui, que é o isopropil, também pode ser representado assim, dá na mesma. Tudo bem? E agora, atenção, um pouquinho maior nos radicais com 4 carbonos, os but, 4 carbonos, o prefixo é but. Por quê? Eu tenho 4 radicais diferentes com 4 carbonos. Eu tenho o normal butil, o sec butil, o terc butil e o isobutil. Bom, quando a gente coloca todos em sequência, 1, 2, 3, 4, é o normal. Então esse é o normal butil. Lembrando que o normal é facultativo. Posso falar só butil, que é o mais comum de se fazer. Então todas em sequência, butil. Agora, dá uma olhadinha nesse. Esse já é diferente aqui. Esse é o sec butil. Ah, qual é a diferença aqui? Ó? Esse sec, ele vem de secundário. Porque se você notar, vamos pegar esse carbono da valência. O carbono da valência é aquele que vai se ligar, vai se conectar na cadeia. Esse carbono aqui, ele é secundário. O que significa carbono secundário? Ele se liga a outros 2 carbonos. Eu tenho aqui, ó, 2 outros carbonos ligados nele. Ele é um carbono secundário. Então, a valência está no carbono secundário. Sec butil. Agora dá uma olhadinha nesse. Esse é diferente dos outros 2, ó. Qual é a diferença? Aqui, pessoal, nós vamos ter a valência, que é onde ele vai se ligar na cadeia, em um carbono terciário. Isso que é terc butil. Se você notar esse carbono aqui, ele é terciário, ó. Outros 3 carbonos ligados a ele. 3 carbonos ligados a ele, carbono terciário. Carbono terciário que está com a valência que vai se conectar, terc butil. E a última opção é o isobutil. Esse daqui o pessoal confunde demais com esse, porque eles são muito parecidos, ó. Qual é a diferença? Deixa eu dar uma explicação aqui para deixar claro, para que você não tenha dúvida, tá? Se você notar, esse isobutil, ele também tem um carbono terciário. Esse carbono aqui, ele é terciário, ó. Outros 3 carbonos se ligam a ele. Só que, apesar de ter um carbono terciário, não é o carbono terciário que está com a valência, que vai se conectar. É esse outro aqui, ó. Esse outro carbono que está com a valência. Então, esse daqui, apesar de ter um carbono terciário, não é ele que está com a valência, não é ele que se conecta. É esse da ponta aqui, ó. Então, esse é o nosso isobutil. Lá, com a diferença básica do isobutil para o terc, os 2 têm carbono terciário. Só que aqui o carbono terciário está com a valência, que vai se conectar. Carbono terciário que se conecta, terc butil. Aqui eu tenho o carbono terciário, mas não é ele que está com a valência livre, não é ele que se conecta. Então esse é o isobutil. Certo? Vamos agora utilizar esses radicais em cadeias para a gente aprender as regras de nomenclatura. Bora lá, halogênios! Vamos lá, halogênios! Vamos para os nossos primeiros exemplos de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Dá uma olhadinha nesse hidrocarboneto aqui, olha que coisa mais linda. Bom, como é que eu dou nome para essa coisa linda aqui? Primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, primeira regra, é pegar a cadeia principal do nosso hidrocarboneto. O que é a cadeia principal, Ed? A cadeia principal é a maior cadeia possível, é a cadeia que tem mais carbonos. Vou dar algumas possibilidades de cadeia aqui para a gente poder escolher a maior, tá? Eu poderia começar nessa ponta aqui, ó, vim carbono 1, carbono 2, aí ou eu passo reto ou eu desço. Vamos descer. Aí vem aqui carbono 3, 4. Então essa cadeia ficaria uma cadeia com 4, o que sobrasse seria
o nosso radical. Mas a outra possibilidade é começar aqui, 1, 2, e ao invés de descer, passar reto. 3, 4, 5. Então, essa cadeia ficaria com 5 carbonos. Olha, eu tenho essa cadeia aqui com 4 e eu tenho essa cadeia retinha com 5. Mas será que existe uma outra possibilidade de eu pegar uma cadeia com mais de 5 carbonos? Tem. Ao invés de começar aqui, eu poderia começar aqui, ó. E vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu venho aqui e ao invés de passar reto, eu desço. Eu pego esta cadeia com 6 carbonos. Essa cadeia tinha 4, essa retinha tinha 5 e esta cadeia aqui, ela já possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a maior cadeia. Você só não pode roubar, tá? Tem gente que quer roubar, fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí não. Você quer contar o mesmo carbono 2 vezes? Se você desceu, você não pode subir, tá? Então você não pode contar o mesmo carbono 2 vezes. Então essa é a nossa cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que sobrou é radical. Sobrou um CH3. Esse é o radical. Vamos começar a dar o nome primeiro, CH3, radical. Qual que é o nome do radical CH3? O CH3 é o nosso radical metil. Um carbono met, esse é o metil. Agora, para dar nome, a gente vai começar a dar nome pela cadeia principal. São 6 carbonos, o prefixo é X. Todas as ligações são ligações simples. Eu uso o infixo AN. E todo hidrocarboneto termina em O, é o hexano. E aí a gente vai colocar esse radical na frente. É o radical CH3, é o metil. E, o importante, eu tenho que enumerar para indicar a posição dele, tá? Agora, para enumerar, a regra diz: enumere da ponta com que o radical fique com o menor número possível. Se eu começasse a enumerar desta ponta aqui, ficaria carbono 1, 2, 3, 4. O metil cairia no 4. Agora, se eu enumerar desta ponta aqui, 1, 2, 3, ele cai no 3. 3 é menor que 4, por isso que a gente põe 3 separado com um hífen. Então, o nome desse hidrocarboneto é 3-metil-hexano. Notem que eu separei por hífen o radical da cadeia principal, porque começou com H. Começou com H, eu separo por hífen. Se não fosse H, juntaria tudo, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer já aqui, ó. Então, para começar aqui, outro hidrocarboneto, outra cadeia. Primeiro passo, eu tenho que achar a cadeia principal, que é a maior cadeia possível. Vamos ver as possibilidades que eu tenho. Eu poderia aqui, ó, começar aqui, vir e descer. Se você quisesse, 1, 2, 3, 4. É claro que ao invés de descer para pegar esses dois, eu vou passar reto, que a cadeia fica maior. 1, 2, 3. Subo ou passo reto? Passando reto eu tenho mais carbonos. Então vem 4, 5, 6. Cara, essa cadeia tem 6. Se você quisesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Subir aqui, ó. Essa tem 5. Essa tem 6. Essa tem 4. Mas será que existe a possibilidade de eu pegar uma cadeia maior do que essas? Tem. Eu começando aqui, ó, eu posso vir 1, 2, 3, 4, 5. Ao invés de passar reto para pegar 1, eu desço para pegar 2, 6, 7. Então, esta seria a nossa cadeia principal, a maior cadeia possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dar um nome para ela? 7 carbonos, hept. Só ligação simples, AN. E todo hidrocarboneto termina em O. Cadeia principal é o heptano. Agora, o que sobrou é radical. Sobrou aqui e sobrou aqui. Como é que chama o radical CH3? O prefixo não é met? É o radical metil. Outro CH3, outro metil. Tenho 2 radicais metis. Eu não vou escrever metil. Aí, nesse caso, a gente escreve dimetil. Esse prefixo di indica quantidade. São 2 radicais metis. Eu tenho um aqui e um aqui. Dimetil. Agora, a última coisa que falta é enumerar. Eu sou obrigado a indicar as posições desses radicais metis. Como é que eu indicaria as posições aqui, tá? A regra diz que eu tenho que enumerar para que eles fiquem com o menor número possível. Se eu enumerasse desta ponta, 1, 2, 3, no 4 e no 5. E se eu enumerar dessa, 1, 2, 3, 4, no 3 e no 4. 3 e 4 é menor que 4 e 5.
então é 3 e 4 que a gente utiliza. 3,4, separa por hífen dimetil, evitando. Separa por hífen aqui por causa do H. Agora, vamos lá para mais uma regrinha nova, tá? Quando aparece ligação dupla ou tripla junto com radicais, nessas cadeias ramificadas, o que a gente faz? Então vamos lá, a primeira coisa é achar a cadeia principal, a maior cadeia possível. Só que qual é a cadeia possível? Aqui vai entrar uma regrinha nova, tá? Quando aparecer ligação dupla ou tripla, os carbonos que fazem parte da ligação dupla ou tripla devem estar na minha cadeia principal. Então a gente pega esses carbonos aqui na cadeia principal. Mesmo que para isso eu tenha que pegar uma cadeia menor, mas eu devo pegar os carbonos da dupla ou da tripla na minha cadeia. Então, por exemplo, esta cadeia aqui eu não posso pegar. Posso pegar essa cadeia como cadeia principal? Ela é a maior? Não. Mesmo que for maior, não posso. Esses dois carbonos eu tenho que pegar. Então, aqui eu já venho, tá? Independente se a cadeia vai ficar maior ou menor, aqui eu pego. Começa aqui então, 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho duas possibilidades, ou desço, pegando 2, ou passo reto, pegando 4. Passando reto, eu pego mais carbonos que descendo. Então eu vou passar reto. Essa é a minha cadeia principal. O que sobrou é radical. Sobrou aqui um radical com 2 carbonos. 2 carbonos no ET, então esse é o nosso radical etil. Vamos dar nome para a cadeia principal para começar, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que o prefixo para 8 é oct. Aí eu tenho aqui uma dupla. Quando eu tenho uma dupla, eu uso o "em", infixo "em". Hidrocarboneto termina em "o". Aí eu tenho um radical etil. Eu coloco o radical etil na frente da cadeia principal. Tá? Aqui então eu tenho uma cadeia com 8 carbonos OT, uma dupla "em", hidrocarboneto termina em "o" e um etil na frente. Agora a última coisa que falta é a gente enumerar. Eu tenho que indicar as posições, tanto da dupla quanto do radical. Agora entra mais uma regrinha, preste atenção, halogênio. A regra diz o seguinte: quem que eu vou deixar com o menor número aqui, a dupla ou o radical? Duplas ou triplas têm preferência sobre todos os radicais na hora de ficar com o menor número. Então, a preferência vai ser para a dupla. Eu vou deixar a dupla com o menor número. O radical vai seguir o que a dupla mandar. O radical segue a dupla, tá? Para que a dupla fique com o menor número, eu vou enumerar de qual ponta será. Da direita aqui ou da esquerda? Claro que como a dupla está muito mais próximo dessa ponta esquerda, é da esquerda para a direita que eu vou enumerar. Então vamos aqui enumerar. Esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui o etil encontra-se ligado no carbono 4, 4 etil, e a dupla começa no carbono 2, 2-eno. Então fica 4 etil oct, 2-eno, o nome desse hidrocarboneto. Correto? Vamos lá.